Boa tarde, estamos começando mais um Literatudo. Você, telespectadora da TV Cidade, hoje também repleto de informações. Nós temos hoje cultura, nós temos também trabalho voluntário e também esporte. Esporte também é cultura. Nós temos aqui os nossos grandes amigos que fazem os programas de esporte, nosso grande amigo Lamarque Monteiro, o Tuti, que acabou de fazer o programa. Também nós temos o Gil, só que também pedimos licença a todos eles para falar um pouquinho de esporte. Também somos apaixonados por tal. E hoje nós temos aqui o Mário Celso, famoso Marta Rocha tabatiano, paulista também, né, Mário Celso? Eu já ia chamar de Marta Rocha. E que nos dará entrevista sobre futebol de salão. Hoje também estreia no programa Literatudo de Eliana Santos como apresentadora. Ela que foi entrevistada e agora ela subiu de cargo, está aqui conosco hoje como apresentadora do Literatudo. E vamos iniciar essa sexta-feira com Andréa Batista, que retorna ao nosso Literatudo para falar sobre seus diversos trabalhos e hoje, mais especificamente, a Arte do Vale, da qual ela é presidente, essa instituição de Pindamonhangaba. E então iniciamos dando nosso boa tarde todo especial a você, Andréa Batista. Obrigada, Luiz. Obrigada, equipe da TV Cidade, por mais essa oportunidade. Da outra vez, né, que eu estive aqui, foi para falar de um evento que aconteceria naquele final de semana em Pindamonhangaba. E hoje nós viemos conversar sobre a Arte do Vale, que é a Associação dos Artistas Educadores do Vale do Paraíba, e do qual eu sou presidente e que desenvolve vários projetos culturais na cidade, na região. E a gente vem aqui também para explicar como funciona, mas principalmente para divulgar e pedir apoio dos artistas da região. Certo, Andréa. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre o que é essa mixigenação. É uma equipe de produção envolvida nesse projeto, né, Arte do Vale. E fala um pouquinho pra gente disso, por favor. Então, eu vou comentar um pouco sobre a dificuldade, né? A gente sempre começa com a dificuldade, né? Primeiro a gente conta que não é muito bom na área, a dificuldade que a gente tem de trabalhar na área cultural. E aí, por isso que a gente busca meios de divulgação e promoção das ações culturais. Então, a Arte do Vale ela é uma entidade principalmente de formação cultural. Só que o campo, né, da área cultural, principalmente de gestão cultural, é uma área que ainda está nascendo aqui na região, né? Tá iniciando, é muito recente, né? Até a profissão de gestor cultural é muito recente. E a gente percebeu o quê? Que mesmo tendo a Arte do Vale, que é uma entidade que é organizada, né? Que tem toda a estrutura legal para acontecer, como a região não tem políticas culturais voltadas, né, especialmente para a área, políticas públicas para a cultura, aí o trabalho acaba sendo dificultado. Então, dentro da Arte do Vale foi criado um coletivo, que é uma equipe que trabalha na produção cultural, dos artistas envolvidos, dos eventos. Então, a mixigenação hoje, a gente chama mixigenação, que é uma oficina de ideias. Está ali para divulgar, para colocar na internet, para criar materiais, para ajudar na organização, na produção de eventos, que a Arte do Vale vinha encontrando dificuldade. Então, hoje a Arte do Vale tem um núcleo, né, um coletivo que cuida especialmente dessa produção cultural. Não, porque a Arte do Vale ficou muito voltada para a formação, e a mixigenação ajuda na produção. Andréa, nós estivemos na sexta-feira agora, naquele evento muito bem organizado pelo nosso querido amigo Guido Campos, né? Ali no coreto ali da praça da Rodoviária Velha. Na verdade, um evento de cultura popular, hip hop, e também para você, telespectador, que tem algum tipo de preconceito com a cultura hip hop,
é bom que se esclareça mais para ver que é realmente um grito de uma sociedade que está à margem e que vem trazendo reflexão. Não é apenas mais um movimento musical como esses aí, que o artista ganha milhões, não traz nenhum tipo de mensagem positiva, e fica famoso até no times de futebol, jogadores estrangeiros fazendo a dancinha, e não traz mensagem nenhuma. O hip hop traz realmente a mensagem. Você pode até não gostar do estilo, realmente não gostar muito daquele tipo de dança, daquele estilo musical, mas que traz a mensagem inegável. E você esteve lá, né, André, nesse evento do Guido, você que está sempre apoiando. Como que você pode falar, você que está no Arte do Vale, no Miscigenação, dentre outros tantos projetos na Faculdade de Pindamonhangaba, como que você pode ver o avanço desses movimentos aqui no Vale do Paraíba, especificamente Pindamonhangaba, Taubaté, e como que você pode avaliar também esse preconceito ainda reinante, que eu sempre que venho, pessoal que tem algum trabalho que adentra na cultura popular, eu gosto de perguntar. Já perguntei até na outra vez que você veio com o pessoal aqui. Ainda acho muito grande esse preconceito. O pessoal realmente coloca como se fosse coisa, infelizmente, de bandido, e não é. Tem muita gente boa promovendo o hip hop e a cultura popular. Como que você avalia isso pra gente? Bom, de início, falar um pouquinho sobre esse preconceito. Tem uma questão que a gente pode refletir muito. Quando existe opressão, isso gera resistência. Então, quanto mais se tem preconceito com a cultura de rua, né, ao mesmo tempo que os artistas envolvidos, as expressões são discriminadas, elas se fortalecem. Porque é isso, a opressão gera resistência. Então, independente de apoio ou não, a cultura de rua vai existir. Então, quando a gente estuda cultura, para gestão cultural, a gente observa o Ministério da Cultura se pauta muito nessa ideia de que a cultura ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão simbólica, a cidadã e a econômica. E a simbólica é isso. Com apoio, sem apoio, vai acontecer. A cidadã também está muito ligada ali ao evento, né, que o Guido, não só o Guido, o Paulista e vários meninos ali estão envolvidos. A cultura, a dimensão cidadã é isso. As pessoas tendo acesso, né, de repente o poder público não consegue atingir as pessoas na rua, mas os ativistas, né, quando a pessoa se propõe a trabalhar voluntariamente, a tomar a frente de um movimento, ela é um ativista. Então, o ativista atinge, né? Tem uma frase, uma brincadeira que fala que às vezes um artista de rua faz muito mais que o ministro da Cultura. Então, esse movimento não é só aqui em Taubaté, não é só aqui no Vale do Paraíba, é geral hoje. Porque de tanta opressão, de tanta falta de acesso à cultura, a população está se movimentando e está criando espaços, né? Inclusive, nessa próxima terça, o Guido abriu um espaço para falar exatamente sobre ocupação, né? Então, ocupação das praças. O brasileiro tem uma ideia de que o espaço público é do governo, não é nosso, né? É justamente o espaço público que é do cidadão. Então, ocupar esses espaços e com expressões variadas, né? Então, os meninos do hip hop participam junto. Próxima terça tem a Gabriela de Moraes, já esteve aqui também, que vai apresentar as suas músicas, né? Então é voltado ao MPB e as poesias, a fotografia. Daí hoje o pessoal do artesanato também está frequentando. Então quem olha de fora pode até não entender, achar que é uma coisa, ou percebe que tem várias pessoas e entende que isso é uma coisa mega produzida e apoiada. Às vezes, ou tem a pessoa que olha com um olhar de discriminação e fala, poxa, esse povo não tem nada para fazer, né? Só que é justamente o contrário. Quem está ali é que está incomodado com a falta de acesso, né? É que está querendo, está buscando. Então, já que não me vem, eu crio, né? Eu crio espaço, eu chamo meus amigos, eu chamo os artistas que eu sei que são companheiros, são parceiros e vão estar ali.
e o espaço é criado, e as pessoas têm aí um espaço de expressão mesmo, né, sem discriminação. Foi por isso que eu entrei no assunto, porque o Guido anunciou que você seria a próxima palestrante, né? Nós tivemos a Solange, depois tivemos o Carioca na terça, e ele anunciou que seria você nessa próxima terça-feira. Até que eu entrei nesse assunto. A Eliana quer te fazer outra pergunta. Bom, nós todos sabemos a importância da arte e da cultura para nossas crianças e adolescentes, mas eu gostaria que você nos contasse uma história de sucesso que houve já nesse projeto de vocês. Uma história de sucesso? Eu vou contar um pouquinho da história da própria Arte do Vale, tá? A Arte do Vale, a gente sempre brinca que ela nasce do descontentamento. A gente até brinca que nasceu do surto de arte educadores, né? Então, um grupo de estudantes que foi para a faculdade, né, que se encontrou na Faculdade de Artes, que hoje eu sou professora, a FASC, a Faculdade de Santa Cecília, que muita gente ainda não sabe, mas que retomou, né, tem os cursos abertos, educação artística e música. Bom, mas enfim, há alguns anos atrás, eu e um grupo de amigos, nós nos formamos lá e saímos empenhados em aplicar arte e educação na escola, né, no espaço escolar. E cada um teve a sua decepção, porque a educação brasileira, agora que está se discutindo como que vai unir educação e cultura. Até agora, a escola ela não abre espaço para a cultura. São raros os professores e diretores que pensam, né, de forma diferente. E aí, com o descontentamento, a gente vai para o pátio das escolas, tentar desenvolver trabalhos e o próprio sistema de educação não comporta. Então, isso foi gerando descontentamento que em alguns acabou gerando até mesmo casos de depressão, né? E aí, então a gente tem que se organizar, a gente desiste de insistir ali dentro da escola, cada um com a sua história, e a gente decide se organizar e ir por fora. Então a gente sai do sistema escolar, vai para o informal e do lado de fora a gente vai dar um empurrão na escola. Então a gente se organizou dessa forma. Então, por isso que a gente usa o termo artistas educadores, porque aí a ideia não era só quem tem uma formação acadêmica participar. No Estatuto da Arte do Vale diz o seguinte, que é artista educador, considera-se como artista educador todo ativista, militante, artista, educador, arte educador, ou qualquer pessoa de qualquer área, mas que acredite que a sociedade possa ser melhorada através da arte e da cultura. Acreditou que a arte e a cultura são ferramentas pedagógicas, transformadoras, a gente é considerado uma pessoa apta a participar da Arte do Vale. E aí, falando de apropriação de espaço, de ocupação de espaço, nós conseguimos o prédio da estação, da antiga estação de trens, né, da Central do Brasil, em parceria com uma outra entidade. E, nossa, ficamos maravilhados com o prédio, um prédio histórico, espaço para teatro, para dança, e as pessoas não se aproximavam, porque o prédio, né, ficou um tempo parado, então as pessoas não entendiam como um espaço público. Então a gente nós conseguimos inaugurar a Arte do Vale na estação nós fundamos a Arte do Vale em fevereiro de 2010, né, conseguimos concluir toda a documentação em setembro, em outubro nós conseguimos essa parceria, em novembro nós inauguramos. Em dezembro, até dezembro, nada tinha acontecido. E aí tem uma história muito bonita que aí entra na história de sucesso. Quando a gente, na noite que nós estávamos desmontando os enfeites de Natal, em dezembro de 2010, nós ouvimos uma batucada. E aí nós conhecemos um grupo de jovens, né, que se intitulavam Música Orgânica, que eram jovens da cidade ali, que ainda tem uma história muito forte com música, né? A faculdade esteve ali aberta, formando desde 75, era a única faculdade da cidade, então tem muita gente envolvida com música e teatro, eu percebo. Ainda tem vários segmentos artísticos, mas música e teatro é o forte da cidade. E aí
esses jovens nos contaram que eles, de praça em praça, eles estavam tocando, a polícia chegava e pedia para eles pararem, eles iam para outra praça e assim, né? Aí quando a gente se encontrou, eu falei, não, então vamos para a estação é para isso, né? E aí nós marcamos o encontro, dia 7 de janeiro foi o primeiro encontro. E foi um encontro assim, era tudo que a gente queria, eram jovens querendo uma formação, não uma formação acadêmica, não uma coisa ligada a um quadro escolar, mas uma formação, uma vivência, né? Com artistas já mais amadurecidos, né? Que era o papel que a gente estava fazendo ali. E com isso, em janeiro, esse encontro, março, nós já tínhamos um bloco de cultura popular, de carnaval, um bloco de carnaval muito parecido com os blocos antigos, né, daqui do Vale do Paraíba. E fizemos bonecões e conseguimos, temos que agradecer sempre, as primeiras pessoas que acreditaram na gente foram os integrantes do bloco Dragões da Princesa, né, lá do Araretama, de Pindamonhangaba, que nos emprestaram. Naquele ano eles não sairiam, eles nos emprestaram os instrumentos. E aí a gente tinha uma bateria. Tinha uma bateria e pensávamos que eu sairia com o estandarte, os meninos 15 instrumentos, uma meia dúzia de amigos. Quando a gente foi para a rua, mais de 200 pessoas. E nisso apareceu uma oportunidade de a gente montar um trabalho ligado às raízes africanas, né, do Vale do Paraíba, então Congado, Moçambique, Jongo. E em 30 de abril a gente já estava no Vale do Anhangabaú, essa mesma turma, já com esse Tambores do Vale, que foi o primeiro trabalho que nós fizemos. E dali a gente não parou mais. Então, assim, as pessoas vão chegando, percebem que o único critério que tem para participar é não ter discriminação, né? E não vir ligado àquela coisa. Não entre na Estação Arte do Vale esperando um cartaz, proibido isso, não pode entrar aqui. Não. Ao mesmo tempo, a gente tem uma movimentação de mais de 100 pessoas por mês, nada trancado ali dentro, né? Porta e portão, sim, mas dentro a gente não guarda, não tranca material. A gente está ali à disposição. Então, hoje, tem gente que olha e vê o prédio, tem uma questão de estar passando por processo de tombamento, então a gente não pode estar mexendo na pintura, enfim, na estrutura física, isso é uma coisa que o Estado, né, vai garantir. E aí tem gente que olha para a estação e fala, nossa, mas olha, está parado, essa Arte do Vale está parado. Enquanto isso, tem lá dentro 4 grupos de teatro, 6 grupos de dança, de diversos estilos, inclusive de rua, circular, popular. Um grupo que o Carioca, né, é responsável, que é de filosofia política. O envolvimento do pessoal da Centopeia, que é um movimento em prol dos animais, né? Então, assim, por mês, né, é um fluxo de mais de 100 pessoas ali se movimentando. Então, o prédio está ocupado, né? É uma outra forma de entender essa ocupação. André, nós estamos praticamente acabando o nosso bloco da nossa entrevista. Uma pergunta, se puder responder até rapidamente, por exemplo, eu, a Eliana aqui, o telespectador, e o nosso querido amigo que está conosco, Mário Celso, que é assistente social, que é advogado, e foi atleta de futebol de salão, inclusive ganhou o título de maior jogador de futebol de salão do estado de São Paulo, na década de 60, foi da seleção paulista de futebol de salão. Ele, por exemplo, a Eliana, você está um exemplo aqui próximo, quisermos fazer alguma coisa junto com a Arte do Vale, qualquer trabalho voluntário, seja poesia, seja a Eliana com alguma área, por exemplo, de enfermagem, de cuidados, de dicas, ou o Mário Celso dá palestras sobre futebol de salão, ou sobre também a área de serviço social. Olha, eu arrumando aqui serviço para o Mário Celso, né? Já adorava. Veja bem. Mas, se quisermos, como fazer o contato com você, o telespectador que tem múltiplas também funções, conhecimentos os mais diversificados, aqueles que agora nos assistem, como fazer para entrar em contato com você? E é possível? Vocês aceitam voluntários?
aceitamos, precisamos do apoio. A Arte do Vale, ela se constitui de maneira colaborativa, os trabalhos são realizados dessa forma. Vocês podem acessar o Facebook da Arte do Vale e o Facebook da Mixigenação, né? Que eu acho hoje é o nosso canal de comunicação mais forte ali. Então facebook.com/mixigenação com X, tá? MIXGENACAO. E deixa uma mensagem pra gente. Acompanha pelo Facebook, hoje dá para acompanhar os eventos, as propostas que a Arte do Vale tem realizado. E estejam à vontade para participar, estejam à vontade para colaborar. Ali veio em paz, veio em prol do ser humano, está com a gente. Muito obrigado, Andréia, pela sua entrevista aqui, pela segunda vez conosco no Literatudo, e espero que você volte em breve para falar mais sobre esses projetos maravilhosos que você tem realizado, e sucesso sempre na sua empreitada. Eu que agradeço a participação, a oportunidade. Um grande abraço a vocês. A gente aguarda uma nova oportunidade de a gente conversar. Então agora vamos começar a entrevista com o Mário Celso, Marta Rocha, e uma pergunta que a Eliana está muito curiosa para saber. Vamos começar com essa entrevista. Fica à vontade, se tiver completa. Vamos começar com essa pergunta da Eliana. Eu acredito que seja a curiosidade da maioria que talvez ainda não conheça Mário Celso. O porquê desse Marta Rocha? De onde surgiu isso? Esse apelido colocaram em 1954, quando foi eleita a Marta Rocha, foi vice-miss Universo, né? E ela perdeu na época por 2 polegadas a mais, quer dizer, foi um roubozinho lá dos juízes nos Estados Unidos, porque ela deveria ser a Miss Universo. E ficou famosíssima. Até hoje ela ainda é viva, muito bonita. E a época, 1954, Marta Rocha para cá, Marta Rocha para lá, e eu tinha meus 14 anos. E já jogava meu futebol, e no vestiário lá, trocando de roupa. Eu tinha moleque, né, minhas coxas eram grossas, né, e um amigo meu, vizinho da minha casa, o José Geraldo Serral Gonhaga, o Nenê, né, e essa história está também no livro, né, ele olhou minhas pernas e bateu nas pernas e falou: opa, tô a turma, olha as coxas da Marta Rocha, bateu na minha perna, olha as coxas da Marta Rocha aqui. E eu, Marta Rocha é mesmo, não sei o quê. Eu, moleque naquela, fica aqui, se achar ruim de apelido, daí que pega, né? Daí que pega. Então eu fiquei quieto, levava numa boa, e entramos no campo, jogamos o jogo e ganhamos bem lá, fiz uns gols lá e tal. Chegou na outra semana, ele virou e falou: não é que deu sorte, as coisas da Marta Rocha, todo jogo, né, as coisas da Marta Rocha para poder dar sorte, e ganhamos o jogo de novo, eu fiz mais uns golzinhos lá e tal. E assim foi, né? Marta Rocha para cá, Marta Rocha para lá, os colegas falaram: não, tem uma Marta Rocha lá que fez o gol, não sei o quê. E a coisa foi crescendo. No futebol tinha os jornais da cidade, as rádios. Está tendo um jogo, tem um rapaz chamado Marta Rocha lá, onde já se viu com um homem com Marta Rocha, vou lá ver quem é que vai. E despertava uma certa curiosidade, como a da Miriam agora, né? É isso, essa curiosidade, ela está sendo eterna, né? Todas as entrevistas que eu dou, que eu dei, a pergunta fatal, essa, sabe, você está de parabéns, porque todos os entrevistadores a fazem. Mas então eu fui ficando quieto, deixando a barca correr, e acabei sendo conhecido, porque rádio, jornal, a Marta Rocha, gol do CDQ, vai jogar com a Marta Rocha, não vai pra cá. Aí ia jogar numa outra cidade, o Amador de Taubaté, quando eu jogava no Amador,
quem vai jogar lá na cidade vai chegar aí um time que tem o Marta Rocha, não sei o que. A coisa foi indo, e eu não tive como me desvencilhar do... E eu gosto, pra mim tanto faz. Falar, ô Marcelo, Marta Rocha, o Celinho, que é meu grande amigo, companheiro de jornadas esportivas, ele chega, Martinha, oi, tudo bom? E assim vai. A origem do apelido é esse, entende? Então a origem está nas coxas da Isso. Marta Rocha. São vários Porque céus. muita gente fala que as pernas, não é as pernas, porque a minha perna é torta. Já era um pouco torta quando era moça, e agora o peso da idade mais o peso do corpo, ela curvou-se mais um pouco, né? Mas então não tinha como comparar a minha perna torta com a Marta Rocha, que era lindíssima, né? Era realmente porque eu tinha umas coxas assim bem volumosas na época e o apelido ficou assim. Mas a dela não marcava gol. A dela não marcava gol. Bendito. É isso Bom, aí. esse é o livro e eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre ele. É uma autobiografia? É futsal. Futsal? Não na verdade, a história desse livro é assim, eu fui membro fundador do Panto Clube Taubaté. Panto Clube é, para os telespectadores que possam não conhecer, é um clube tipo Rotary Club, tipo Lions Club, mas cuja finalidade, enquanto Rotary e Lions é filantropia, o Panto é discutir esportes, é apoiar os esportes da cidade, é levantar a memória esportiva da localidade. Então, Panto internacional, tem a sede da Itália, o Brasil inteiro está cheio de Panto, o Vale do Paraíba está cheio de Panto. E o presidente da época falava assim para mim, o William Saad, ele veio de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, e conheceu a nossa história, pegou um final das nossas atividades esportivas, das nossas participações, e ele conheceu as origens do futsal de Taubaté e falou, Marcos, você precisava escrever um livro sobre fazer um documento aí para marcar essa passagem. E eu falava, William, pede para outro, porque eu fui meio assim, graças a Deus, né, por uma felicidade minha, eu fui meio centro da situação no futsal, né? Porque quando começou o futsal, eu no ginásio taubatiano lá, a gente sempre esteve em evidência, porque quem faz os gols é que fica em evidência, né? O goleiro, coitado, só fica em evidência quando pega um pênalti numa decisão por pênalti, mas raras são as vezes, né? E a gente foi se evidenciar, como que eu vou contar a história se eu estou em todos os momentos? Vai ficar difícil. Para eu falar de mim mesmo, vai ficar meio pedante, né? Jogar confete, pôr a cabeça embaixo. Então, daí ele falou, Marcos, que foi, eu relutei. E ele acabou dizendo, Marcos, se você não fizer um documento aí, escrever, nem era para ser livro, relatar, deixar no Panto aqui, essa história tão bonita de Taubaté, porque Taubaté foi muito forte na década de 50 e 60, vai desaparecer com o tempo, a moçada não vai conhecer, não vai saber, né? E eu acabei falando, é verdade, eu acho que eu vou fazer um esforço aí, vou tentar resgatar toda a história. Então, foi aí que eu comecei a colocar no papel e acabou, tantas foram as histórias e os fatos e os acontecimentos, que ele foi tomando um volume tal que acabou se transformando em um livro, né? E aí eu pensei assim, puxa vida, mas eu escrever só sobre o futebol de salão fica muito restrito, fica muito, assim, muito fechado, né? Só um esporte, Taubaté na época era um dinamismo grande, futebol profissional, tinha vôlei muito bacana no TCC, basquete, pessoal de atletismo. A Taubaté tinha uma participação ativa na área esportiva. E muitos nomes, muitas pessoas famosas que fizeram a glória da cidade, nas várias modalidades. Falei, puxa, eu vou fazer já que estava formatando um livro, poxa, eu tenho que ter um jeito de colocar essa turma. Então, eu vou fazer porque futebol de salão interagiu com toda essa situação, sabe? Nós jogávamos depois do vôlei, o pessoal da piscina e da natação participava com a gente, e o futebol profissional ia ver o futebol de salão no sábado no clube, a gente no domingo ia ver o futebol profissional no campo de Taubaté, a gente se conhecia como jogadores, como esportistas, a cidade
dos sábados e domingos se encontrava todo mundo, havia uma interação social e esportiva, né? Porque a cidade não era tão expandida como hoje. O fim de semana, todo mundo do bairro via para o centro da cidade. Então eu fiz uma interação, eu fiz a história do futsal desde as suas raízes como esporte brasileiro, né? Eu defendo a tese de ser um esporte genuinamente brasileiro e fiz uma interação, tanto é que é futsal, elos esportivos e sociais, desde suas raízes até a época de 2010, 2011, que nós estamos no livro, mas sempre coloquei momentos importantes do futebol profissional, momentos importantes do futebol amador da cidade, encontros memoráveis da época no campo, no estádio, principalmente no estádio da Monsenhor Silva Barros, ali da praça, o estádio velho do Taubaté, onde hoje é Eletro. E nomeei lá centenas de atletas das modalidades de xadrez, de dama, de basquete, de vôlei, de natação, que fizeram história na cidade, nas competições. Então, eu procurei resgatar uma página de uma determinada época, uma página de Taubaté, envolvendo, usando, vamos assim dizer, no bom sentido, do futebol de salão, contando sobre toda a sequência do futebol de salão, entremeando com momentos esportivos e sociais. Como é que era a cidade à época, as ruas, os traçados da cidade, os grupos sociais, grupos de jovens, os clubes, o conjunto musical, ritmos ok, que abrilhantava as noitadas de fins de semana da cidade, os nomes desses artistas. E eu tentei fazer uma panorâmica, né? E aí finalizou com esse livro aí, né? Nós devemos encontrar. E tem muita gente citada nesse... Reinaldo Alvarenga do xadrez, por exemplo, está citado? Está citado. Reinaldo Alvarenga, Valdo Oliveira, João Vieira. E o Zito? Oi? Zito. Isso. Que morava em Roseira. O Zito, foi revelado por o Zito ele está em uma foto, quando fala em momentos de futebol. Existiu uma época em que disputava, depois do 7 de setembro, o ginásio do Estado e o colégio técnico da Escola de Comércio, que era em frente à igreja sacramentina, né? Era tradicional o clássico lá, Estadão e Escola Técnica de Comércio. E o Zito está na foto defendendo, na época do estudante dele, o Estadão. Então tem o Zito, tem o Taubaté, os primeiros jogadores do Taubaté, tem o Taubaté de 54, o Taubaté de 79. Para os mais novos, né, Marcelo, é bom lembrar que o Zito foi 4 vezes campeão mundial, 2 pelo Santos, 62 e 63 no Interclubes, né? E 2 vezes pela Seleção Brasileira, 58 e 62. Né? 58 e 62. Muita gente já se esqueceu do Zito, né? Fala Zito, mas quem? Zico? Né? Não, é Zito. Zito, o pessoal confunde um pouco. É verdade. 4 vezes campeão mundial. Zito foi uma figuraça, né? Ele era capitão do Santos na época da Seleção Brasileira, foi campeão mundial. Todo esse pessoal. Eu estou numa foto, sou corintiano, né? E eu tive a oportunidade de estar junto quando eu falo do Parto Clube, quando o Parto faz as suas homenagens aos momentos importantes da cidade de Taubaté, dos vencedores, tivemos que entregar o troféu Fair Play. O troféu Fair Play é uma mensagem que o Parto dá para a equipe mais disciplinada dos torneios. O meu Corinthians já ganhou por 3 anos seguidos o Fair Play do Parto de São Paulo, né? Por ser a equipe mais disciplinada em 3 competições. O Parto de São Paulo é corintiano? O Gilmar, parece que ele jogou no Santos, eu acho que ele é mais santista do que corintiano, mas ele veio como presidente do Parto Clube, ele veio a Taubaté fazer entrega. O goleiro? O goleiro, veio o Gilmar dos Santos Neves. Ele veio a Taubaté fazer a entrega do troféu para o Rodoviário Atlântico, veio de São Paulo com a esposa dele, Dona Raquel. Depois dessa cerimônia, o William convidou ele formalmente: ô Gilmar, nós vamos comer uma pizza aqui perto de Tremembé, você quer ir com a gente? Não, vou sim.
ficou até as 3 horas da manhã com a gente, comendo pizza, tomando cerveja, depois ele estava com o chofer dele, né? Foi embora. E eu, antes, durante a cerimônia, eu tirei uma foto junto com ele, porque meu ídolo, Gilmar é meu ídolo, é ídolo do Brasil inteiro. O interessante do Gilmar, né, Marcelo, é que ele é até hoje considerado o maior goleiro da história do Corinthians. De todas as histórias. Do Corinthians, porque na verdade o Santos, lógico, o Santos é aquela grande seleção que teve no Santos, né? Ele acabou sendo conhecido como goleiro do Santos, né? Bicampeão mundial, Exato. Pentacampeão. Mas quando ele estava no Corinthians, ele já ia para a seleção brasileira. Ia Cabeção e Gilmar. Quando ele foi para o Santos, porque ele veio do Jabaquara. Ele veio do Jabaquara, lá da Baixada Santista. Só uma pergunta agora. Só para concluir, então essa foto do Gilmar, eu fiz questão de pôr no livro, né? Porque, poxa, Gilmar do Santos Neves no meu livro, beleza. Mandei o livro para o Gilmar. Não sei se você tem essa resposta que eu vou perguntar. O Gilmar ele foi 3 vezes campeão pelo Corinthians, ele foi 51, 52, 54. Ele parece que. Eu não tenho certeza absoluta. Mais ou menos isso, 54 ele foi, né? Ele foi em 52. Acho que ele já estava em 51 no Corinthians, né? Já estava. Então ele foi 3 vezes campeão paulista pelo Corinthians. Ele foi então ele deve ter sido um dos maiores campeões paulistas da história, porque depois ele foi uma sequência com o Santos enorme. Enorme. O Santos começou ali em 55 e foi embora. Né? O maior goleiro do Brasil de todos os tempos em termos de personalidade. Mas olha, é uma figuraça. Gilmar é um sujeito fora de série. Continua no Ponto de São Paulo? Ele estava em São Paulo, eu telefonei para a casa dele, porque eu ia mandar um livro para ele, o Marcelo, filho dele, falou que o Gilmar sofreu um derrame, ele está de cadeira de rodas, ele enxerga, ouve, mas ele não fala. E a última vez que eu liguei para lá, ele não estava muito bem, mas tá vivo ainda, tá lá em São Paulo. E o livro é assim, cheio de fotos, tem mais de 87 fotos de clube, de futsal, de futebol de campo, de futebol amador. E o documento é esse que a gente tentou memorizar Taubaté aí em determinada época, né? Mas por aí. Certo. Bom, como eu gosto sempre de frisar os nossos jovens, eu gostaria que só deixasse uma palavra para eles, uma palavra de incentivo para esses nossos garotos que estão entrando ou pensando em seguir por esse caminho. Antes dessas palavras, Eliana, é o seguinte, está programado comigo, com a professora Virgínia, da Faculdade de Educação Física da Unital, semana pedagógica, agora final de agosto, ela programou comigo, me convidou, a gente, claro, muita honra, aceitamos, a gente vai ter um novo relançamento do livro a nível desse evento lá na Faculdade de Educação Física, no sábado, dia 31, às 10 horas, e eu estarei levando por antecipação alguns exemplares aos professores de Educação Física específicos, aqueles professores que dão uma matéria específicas para a prática do professor de Educação Física junto aos seus alunos, né? Então, até para... Não tem sentido nenhum comercial, o meu interesse é muito mais a história da cidade, os fatos esportivos e passar para o conhecimento da comunidade, exatamente por esse aspecto que a Miriam colocou, que a moçada tem que ler, ver que as pessoas existiram, que as pessoas fizeram uma época, marcaram presença, e que é através desses bons exemplos que eles, moços hoje, os praticantes de qualquer tipo de modalidade esportiva, eles têm que cuidar de estudar, sim, em primeiro lugar, e o que pratica esporte, praticar com denodo, praticar com lealdade, principalmente com lealdade ao seu companheiro adversário, porque ele é um companheiro de esportes, né? Ele tem que ter muita lealdade com os seus adversários, saber perder sempre que possível, né? Porque não é fácil perder, mas tem que aprender a perder, porque o mundo, a vida nossa é cheia de tropeços e de vitórias, né? Então, a minha mensagem que eu dou para os jovens, a pedido da entrevistadora Eliana, é que vão em frente, mas sempre com esse pensamento, honestidade no esporte, que o Panto prega, o fair play, que é o jogo limpo, jogar limpo com o adversário, respeitar o adversário, e se você fizer isso, e sempre entender que você nunca vai ser o melhor, né? Porque quando o atleta acha que ele é o melhor, ele ali
parou. Pode ficar por ali que acabou. O atleta tem que entender que ele nunca vai ser melhor que os outros. Os outros acham que ele é melhor. Ele tem que se achar que não é o melhor. Sempre tem O momento em que um atleta achar que nunca é o melhor, ele vai ser, no conceito dos outros, talvez o melhor. Né? E às vezes a gente fala, Mário, você fez isso, você fez aquilo, você aconteceu. Eu falo, olha, vocês é que falam. Vocês são meus amigos, ficam contando todas essas mentiras aí, eu acabo acreditando. De tanto que fala que eu acabo acreditando nela. É essa a minha mensagem para a moçada, né? Tá? Mário Celso, eu gostaria que você voltasse outras vezes, falar um pouco mais sobre diversas histórias que você tem para nos contar sobre futsal, sobre Taubaté em geral. E agradeço muito por ter aceitado essa entrevista, que é uma grande honra para a gente. Nós que somos admiradores dos esportes em geral, e termos aqui em nossa bancada uma pessoa que foi um dos melhores do Brasil. E não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas a história está registrada aí nos diversos jornais da época do Taubaté, também os depoimentos, todo mundo fala muito, então não são amigos não, na verdade viram você jogar de verdade. E lendo o seu livro, eu vi que um jogo dificílimo, uma grande equipe, você marcou 10 dos 14 gols, então a gente sabe que realmente você foi um grande jogador de futebol. Nosso tempo praticamente acabou desse bloco, e gostaria que você voltasse em outra oportunidade para contar mais um pouco para a gente, pode ser? Obrigado, atenção aí aos telespectadores da TV Cidade, ao Luiz, muito obrigado pelo convite, me senti lisonjeado a participar com esse assunto num momento de cultura, num programa de cultura. Esporte é cultura, você falou no começo da provocação, e é assim mesmo, esporte é cultura. Eu fico muito satisfeito de poder ter dado essa parcela para a cultura de Taubaté, falando um pouco dos esportes também. Né? E a Miriam também, eu agradeço as colocações feitas, e estou sempre à disposição, é sempre uma satisfação poder estar com vocês. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos, Mário Celso, e vamos a um rápido intervalo. Milclean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a Milclean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a Milclean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. Milclean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.milclean.com.br. Bacana Centro Automotivo conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo, tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo, o lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo, Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Fone 3629-3514. Tintas Gonçalves trabalha com a melhor tinta do Brasil, a tinta Souvenir. Atenção, pintores de autos e residências. Na Tintas Gonçalves, você encontra uma grande linha em produtos para a sua pintura. Tintas Gonçalves, você encontra a cor que você precisa, pois ela tem um laboratório próprio de tintas. Tintas Gonçalves, Avenida José Vicente de Barros, em Taubaté. Fone 3622-9004. Seu filho quer ser um jogador de futebol? A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté pode prepará-lo para o futuro. A Escola de Futebol do Grêmio conta com 2 campus society, professores altamente qualificados. Seu filho vai sentir a diferença na Escola de Futebol do Grêmio. A Escola de Futebol do Grêmio em Taubaté faz locações dos seus campos. Ligue 34320444 ou 34320666. Escola de Futebol do Grêmio, Avenida Voluntário Benedito Sérgio, 594, Estiva, Taubaté.
contrário, tá, Eliana? Voltamos ao programa Literatudo, aqui na TV Cidade. Nós temos agora a nossa entrevista com o pessoal da Casa Mulher e Vida, essa instituição que tem feito muito aqui em Taubaté para aquelas pessoas que precisam de um tratamento específico, de acolhimento. E nós temos a alegria infinita de ter aqui a presidente da Casa Mulher e Vida, Vera Iqueda, e temos também uma voluntária, que a Vera, presidente, trouxe uma voluntária para mostrar que você também pode ser voluntário. E temos a voluntária, nossa amiga Letícia Silva. Então, boa tarde, Vera, boa tarde, Letícia, obrigado pela presença em nossa literatura. Então vamos começar aqui, acho que a Eliana já vai começar com uma pergunta. Bom, a primeira pergunta, por que é uma casa de acolhimento, né? Não é uma casa onde as pessoas passem por alguns dias, seria uma casa-dia. Sim. É isso? Explica um pouco pra gente as atividades que acontecem lá dentro, os tipos de pessoas, se é somente para os portadores da HIV, né? Ou é para os familiares principalmente. Dá uma geral pra gente do que acontece lá dentro, do que as atividades que vocês promovem lá dentro. Perfeito. Bom, a princípio você perguntou se é uma casa de acolhida ou ela é uma casa de passagem, né? A Casa Mulher e Vida é uma casa de apoio a pessoas portadoras do vírus HIV e AIDS. Nós temos mais pessoas no caso do HIV do que AIDS. E ela é uma casa-dia. Nós seguimos toda uma legislação em cima da casa-dia. Para você acolher a pessoa como uma casa-dia, é um tipo de habilitação que é necessária, junto à vigilância sanitária, corpo de bombeiros e seguindo, como eu disse, uma legislação para isso. E se eu me torno uma casa de passagem, um centro de convivência, como nós gostamos de ser apresentadas hoje, devido a atender não só mulheres, mas sim pessoas de modo geral, então essa é a diferença. Tá? Então, se nós fôssemos uma casa de pernoite, nós seríamos um albergue e não uma casa de passagem. Então, ela é conhecida como casa-dia por ela trabalhar somente durante o dia. Então, sendo assim, a Casa Mulher e Vida, uma ONG de apoio a pessoas portadoras do vírus HIV, ela é uma casa de passagem, um centro de convivência, as pessoas vivendo HIV ou AIDS. Bom, o nome, Casa de Apoio Mulher e Vida. Hoje isso me parece que já houve alguma mudança, porque mulher, né? Mulher e vida, só mulher? Não. E o público LGBT? Como Sim. está essa situação? Bom, vamos lá, todo mundo pergunta também, né? Até viu, Marta Rocha, não é só você que tem essas perguntas chaves. Todo mundo pergunta a questão, por que mulher? Né? Assim, eu trabalhei muitos anos no SOS Mulher Família aqui de Taubaté e nós trabalhávamos com mulheres vítimas de violência doméstica. E o que acontece? O público feminino chamava atenção para esse cuidado. E a mulher é quem busca mais, a mulher que vai, que busca, a mulher que cuida do seu parceiro, do filho, a mulher que... Gente, não estou tirando os homens, mas... Isso é histórico, a mulher que busca. Então, houve a necessidade, e quando a gente colocou mulher e vida, a gente quis fazer mesmo uma homenagem às mulheres que buscam, que fazem tudo acontecer. A mulher que é a mãe dessa população e parte da outra população. Então, estamos na maioria. Mas é só o nome fantasia Mulher e Vida. Hoje a Casa Mulher e Vida atende não somente homens, e mulheres e crianças, inclusive a população GLBTT, né? Para que muitas pessoas questionam, então é o público gays, lésbicas, transexuais. Então, hoje a Casa Mulher e Vida atende esse público também, que é uma minoria, certo? Nós não temos lugares específicos de atendimento a essa população. E a Mulher e Vida, crescendo em Taubaté, com 8 anos, viu essa necessidade, buscou isso através de cuidados, através de pessoas que nos procuravam
em busca do serviço que a Casa Mulher e Vida oferecia à população, que no caso era só mulher. Aí, no ano passado, nós entramos em cartório, fizemos uma alteração no estatuto, em 2 parágrafos do estatuto, onde se lia mulheres e seus parceiros, passou a então ler pessoas. Abrimos a Casa Mulher e Vida, isso é um bom sinal, porque o trabalho ele vem sendo cada vez mais procurado por essas pessoas, então a Casa Mulher e Vida passou a se chamar, continua com o nome Mulher e Vida, por já ter toda uma história com as mulheres, mas atendendo o público masculino, certo? Mas essa é uma questão de gênero, né? Nós temos outras entidades também que nem tem um nome feminino, né? A gente pode citar lá Santa Verônica, nem por isso atende somente a homens, né? Nós tínhamos o Hospital Santa Isabel, então é um nome carinhoso que nós escolhemos para que a Casa Mulher e Vida existisse. E ela também é conhecida como Casa MEV. Geralmente entre a população GLBTT é mais conhecida como Casa MEV, que é onde, se você me permite até mostrar aqui, ela tem no loginho Casa MEV, que é escrita também em cartório Casa Mulher e Vida, certo? Mas o nome é só nome fantasia. Gostaria de saber agora da Letícia Silva, como que é ser voluntária numa instituição que presta esse trabalho tão valioso para a nossa sociedade? Então, eu comecei a ser voluntária lá como divulgação das fotos pelo Facebook. E lá eu me apaixonei. Daí eu fui, conversei com a Vera e me tornei voluntária. É difícil porque há preconceito, a gente tem que lutar muito para poder atrair as pessoas para ir e tirar fotos, conhecer a casa. Então, infelizmente, há preconceito sobre isso. Então, a gente está buscando muito, Luiz Antônio, que as pessoas vá na casa, conheça como que é lá dentro, como é o funcionamento. As pessoas vão lá, os portadores, eles fazem trabalhos lá dentro, que são coisas maravilhosas, são pessoas muito boas para conviver com eles, tá? Então, para mim, está sendo gratificante. Nossa, eu estou muito feliz de estar lá contribuindo. Você sabe que eu faço várias causas. Então, eu peço que as pessoas que pretendem ajudar uma ONG, vai na ONG Mulher e Vida, conhecer lá, ver como que é um trabalho lá. Então, eu conto com vocês. E, Vera, você está nesse trabalho já há alguns anos, né? Uns 8 anos com a Casa Mulher e Vida, né? E você pretende ampliar esse trabalho? A Eliana fez uma pergunta muito feliz agora, inclusive. Você já colocou que trata de pessoas, isso é muito importante. Sempre foi contra a generalização do gênero, sempre o homem, né? Sempre preferiu o humano do que o homem, e muito melhor pessoas do que mulher. Perfeito, realmente muito bonito isso, essa mudança, até legal que foi realizada. Você pretende ampliar ainda mais? Lógico que isso depende de diversos fatores, apoio, dinheiro, etc., voluntários, mas há a pretensão de fazer um trabalho ainda maior? Olha só, não tem como não fazê-lo, né? Esse trabalho, ele não tem como não existir, porque, como eu disse a princípio, a casa, ela cresceu por conta da procura das pessoas portadoras ao serviço, né? Hoje a Casa Mulher e Vida serve café da manhã, almoço, lanche da tarde, banho para moradores de rua. Nós temos uma grande população que são pessoas com problema de drogadição, droga, álcool, HIV, estão muito próximos, principalmente as drogas. Existe até aquela coisa, algumas pessoas que se viu contaminado, falam, mas eu só cheirava e eu usava o canudo, e aí, como é que fica? Numa hora dessa, machucou o nariz, houve contato do sangue com outros parceiros, porque geralmente se usa droga num grupo. E o que aconteceu?
ele se contaminou. Então, assim, não tem como a gente dizer que a Casa Mulher e Vida vai estagnar agora, porque ela, por si só, nesses 8 anos, ela veio crescendo. Ela veio crescendo, a procura foi maior, foi aumentando, e hoje nós pretendemos, sim, construir algo melhor e maior para Taubaté. Eu poderia até citar que nós aqui em Taubaté, nós temos uma clínica de infectologia municipal. Ela dá todo o respaldo clínico para o tratamento das pessoas com HIV e AIDS, certo? Então, a Casa Mulher e Vida funciona como um braço dessa clínica municipal. Não tem como. A AIDS não para, o serviço de acolhimento se faz necessário. Como você disse, são pessoas. Muita gente questiona, mas são pessoas que fazem uso de drogas, são pessoas moradoras de rua, mas são pessoas e portadoras do HIV AIDS. Então, a gente tem alguns planos, sim, para Taubaté. Nós não atendemos somente Taubaté, acho que é uma coisa que é importante frisar, que nós atendemos também Taubaté em região. Uma outra coisa que nos chama atenção, pegando um gancho que a Letícia falou, essa questão do preconceito. Quando a gente fala assim, vai visitar, é uma ONG de câncer, nossa, que judiação, né? Aquela pessoa teve câncer, é uma fatalidade. Eu mesma, pessoalmente, já tive câncer, já passei por isso, e eu vejo que quando a gente chega num consultório, num laboratório para fazer um exame, e a pessoa sabe que está com câncer, a pessoa já te olha querendo te pegar no colo. Isso aconteceu muito comigo, né? As pessoas, nossa, tá com câncer, nossa, como é que aconteceu, onde é que tá o câncer? Então, isso é um questionamento. E quando você questiona, quando acontece uma pessoa com HIV ou com AIDS, a pessoa já, tá com AIDS porque procurou. Todos nós estamos vulneráveis a isso. Ninguém está imune a essa doença. Então, assim, eu escolhi, né? Digo sempre isso, que eu escolhi viver a Mulher e Vida, eu escolhi fazer a Mulher e Vida, porque eu vivo, eu respiro Mulher e Vida. Quem me conhece sabe. E eu escolhi, eu sou muito feliz de trabalhar com essas pessoas portadoras do HIV. Eu tenho um retorno maravilhoso no meu dia a dia, é um aprendizado mesmo. Quanto mais eu amo, quanto mais eu aprendo que é necessário se amar. Então, eu particularmente, especial, amo demais, eu costumo dizer isso todos os dias, eu amo Mulher e Vida. Vamos crescer sim, com certeza, com a ajuda de Taubaté. Com a ajuda de Taubaté, nós estamos aqui, nascemos aqui há 8 anos, nascemos no ano de 2004, devidamente documentada, tudo certinho, mas, como você mesmo disse, Luiz Antônio, para que a gente possa, Luiz Antônio, para que a gente possa crescer, tem as dificuldades. Com a chegada dos homens, houve a necessidade de construção de mais 2 banheiros na casa. O público hoje, por incrível que pareça, o nosso público é mais masculino. Então, isso gerou algumas questões dentro da casa. Uma outra questão, nada contra vocês, hein, meninos, mas uma outra questão, como nós servimos refeições todos os dias, nós temos uma dificuldade, que é a questão de alimentação. Homem, geneticamente, ele come mais do que a mulher. Então, isso deu um boom nas nossas despesas. Existe uma despesa maior com isso, com alimentação. E o homem também fica mais tempo no chuveiro, diferente do que nós imaginávamos. Então, também subiu um pouco a nossa conta de luz. Isso tudo, como você disse. A Casa Mulher e Vida é mantida por voluntários e doadores. Isso não tem como. Se o doador deixou de doar, a gente vai sentir lá, não tem como. E para que a gente receba os homens, foi preciso mais doadores. Para cada ação realizada na casa, é necessário de colaboradores. Nós temos assistente social, psicóloga, advogado, nutricionista, são voluntários, colaboradores da casa. E temos também parceria com o Juizado Criminal Especial, que através desse juizado, que é o GCRIM, nós conseguimos a mão de obra. São pessoas que estão pagando penas alternativas e pode cumprir na entidade. Isso ajuda muito. É fantástico a mão de obra qualificada e gratuita que a gente consegue através dessas parcerias. Vera, Letícia, nós temos 1 minuto para a Eliana fazer uma pergunta, vocês responderem e a gente se despedir. Será que é possível? Não. Vamos, Eliana.
Bom, na verdade eu disse que ia sabatinar a Vera e Letícia, mas elas já falaram tudo o que eu ia perguntar, que eram os profissionais envolvidos realmente. E agora ela faça um apelo ao município, né, e às pessoas, aos munícipes, para que compareçam. Então, eu gostaria de fazer um apelo. É tanta coisa que eu queria falar que, assim, chega aqui e fica tudo muito rápido. Mas, assim, a Casa Mulher e Vida hoje está com uma campanha chamada Pela Causa Eu Visto na Luta contra a AIDS. É uma campanha voluntária, gratuita e muito importante. As pessoas tiram uma foto usando uma camisa onde está escrito pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS e todos juntos contra a AIDS. Ela é voluntária, gratuita. Nós temos o Facebook Pela Causa Eu Visto na luta contra a AIDS. Eu gostaria de convidar todos que participassem dessa campanha. Essa campanha não leva o nome da casa, foi uma iniciativa da casa, é óbvio, mas é Pela Causa Eu Visto. Então, você que está assistindo, vem fazer parte dessa campanha, não precisa comprar a camiseta, nós emprestamos para você, você escolhe vermelha ou branca, tira a sua foto e vamos entrar com tudo nessa campanha. Hoje são mais de 34 milhões de pessoas HIV ou AIDS, então nós precisamos de você. Então vamos combinar a Eliana, o Mário Celso ou Marta Rocha, vamos todos lá tirar as fotos. Inclusive a Letícia já havia convidado, depois conversei com a Vera, ela reforçou o convite, vamos fazê-lo então. Muito obrigado pela presença aqui, a Andréia que já se foi, Mário Celso, Letícia Silva, Vera Iqueda, agradecemos muito por essa entrevista. Nosso programa é assim, ele é multicultural, diversos assuntos, e hoje nós falamos das filantropia também com vocês, que é algo muito importante. A Vera quer dar um recado final? Bom, o principal mesmo é a questão, como a Letícia falou, as pessoas têm que visitar. Então visitem a Casa Mulher e Vida, ela tem o Facebook, né, a Casa MEV. Nós temos também o Facebook Pela Causa Eu Visto na luta contra a AIDS. Nosso endereço é Avenida Emílio Winter, número 1120. Não é necessário marcar horário. Você pode chegar e fazer a entrevista. E um detalhe, se você quiser tirar a foto, é só chegar. Olha, eu vim fazer a foto para a campanha. Não é necessário agendar também. Muito obrigada a todos. Então, agradecemos. A Eliana quer dar um tchau para você, que ela começou hoje. Hoje é a estreia dela como apresentadora no Literatudo, né, Eliana? É isso mesmo, foi a minha estreia. Eu agradeço a todos e até a próxima sexta. E parabéns, Eliana, e parabéns a todos vocês que participaram do programa. Até a próxima sexta-feira. Eu nem tirei um pedaço. Vitória Comerciário.